FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com períodos de parcialmente nublado. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, candidato ficha suja, está fora da eleição municipal. Folha de São Paulo, lei da ficha limpa vale já para as eleições deste ano. O estado de São Paulo, lei da ficha limpa passa no Supremo e já vale neste ano. Correio Brasiliense, ficha limpa passa e bane Roriza até 2023. Valor econômico, laboratórios pressionam Estados Unidos por sanções ao Brasil. Estado de Minas, o perigo continua. Serpentina metalizada que causou morte de 16 pessoas segue à venda, oferecendo o mesmo risco. 0 hora, ficha limpa intensifica combate à corrupção. Brasil Econômico, economia retoma crescimento forte só no segundo semestre. O Popular Transporte, em 1.700 pontos de ônibus, espera sob sol e chuva. Diário da Manhã, Dilma elogia Marconi. 7:03. Vamos saber agora uma prévia dos fatos que serão notícia nesta sexta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Dia. Olha, o governo de Goiás recria e reinstala, daqui a pouco, o Conselho Estadual da Juventude. A solenidade acontece às 10 horas da manhã no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia. O Conselho vai ser reestruturado para voltar a funcionar como um espaço de interlocução e debate entre a sociedade civil e o governo do Estado, agindo principalmente na fiscalização das ações governamentais voltadas para a juventude, como o programa Bolsa Universitária e o Bolsa Futuro. O Conselho terá membros da sociedade civil e do governo do Estado, que serão escolhidos entre os integrantes do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude, criado pelo governo no início do ano passado. Os representantes da sociedade civil vão ser eleitos em uma assembleia que será convocada pelo secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart. Na cerimônia de recriação e reinstalação do Conselho, as organizações da sociedade civil poderão se inscrever para serem votadas e votarem na eleição, que vai escolher os membros da entidade. E com foco nos jovens gays de 15 a 24 anos, vai ser aberta daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a campanha de Carnaval 2012. A Secretaria de Saúde disponibiliza materiais educativos e preservativos para os 246 municípios goianos. Serão distribuídos aproximadamente 1 milhão de preservativos, 750 mil panfletos e 1.500 cartazes. A novidade deste ano é um pôster dirigido especificamente para os travestis. A campanha entra na luta contra a AIDS. De 98 a 2010, o percentual de casos na população heterossexual de 15 a 24 anos caiu 20,1%. Entre os gays da mesma faixa etária, houve aumento de 10,1%. O início da campanha acontece daqui a pouco ali às margens da BR-153. E o IPASGO lança um programa para eliminar o tabagismo entre os colaboradores. Nesse primeiro momento, o projeto vai contemplar os funcionários e, posteriormente, vai ser oferecido a todos os 640 mil usuários do IPASGO Saúde. A adesão ao projeto é voluntária e entrega as ações do Instituto na área de prevenção para o ano de 2012. Uma iniciativa interessante. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje.
Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhe desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governo federal aumenta teto da dívida de 3 estados, entre eles Goiás. A presidente Dilma Rousseff autorizou nesta quinta-feira um aumento de até 2,330 bilhões de reais no limite de endividamento dos estados de Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Isso quer dizer que os governadores desses estados poderão firmar novos empréstimos com bancos e organismos internacionais para financiar obras de infraestrutura e saneamento. Apesar de pertencer a um dos principais partidos da oposição, o PSDB, o governador goiano Marconi Perillo ressaltou o tratamento republicano e igualitário oferecido por Dilma. Expressar a Vossa Excelência a minha gratidão pessoal e a dos goianos pelo tratamento republicano de Vossa Excelência, esta decisão de Vossa Excelência e do Ministério da Fazenda de ampliar os limites para a contratação de crédito significa, dentre outras coisas, o comprometimento de Vossa Excelência em relação a políticas de redução de discrepâncias e desequilíbrios regionais e sociais e uma verdadeira política de integração nacional. Beneficiado com o aumento do limite de endividamento da ordem de 241 milhões de reais, o governador catarinense Raimundo Colombo já faz planos para a aplicação dos recursos. São obras de infraestrutura que nós vamos buscar o financiamento ou através de mecanismos internacional ou mesmo no BNDES. Agora nós estamos habilitados a buscar esses financiamentos. É um processo que ainda leva algum tempo, mas o importante é que aumentou a nossa capacidade de endividamento e com isso nós podemos fazer empréstimos no sentido de fazer obras em novos hospitais e em estradas. Ao todo, a presidente Dilma Rousseff aumentou o limite em quase 40 bilhões de reais para estados da federação. No ano passado, ela já havia concedido 37 bi a 17 governadores. Com informações de Brasília, Apolos Neto. E o governador Marconi Perillo ressaltou ainda que essa ampliação do crédito é um reconhecimento da política financeira do Estado. Segundo Marconi, esses recursos serão investidos na melhoria das estradas goianas. O crédito de Goiás subiu de 5,5 bilhões para 7 bilhões. De acordo com o governador Marconi Perillo, esse aumento é um reconhecimento ao esforço do governo para colocar as contas do Estado em dia. Depois de um ano de sacrifícios, de muitos cortes e de um profundo ajuste nas finanças, profundo ajuste fiscal, Goiás conseguiu cumprir as metas do ajuste, todas as 6 metas, conseguiu reequilibrar-se financeiramente e em função disso, e graças à redução drástica da relação receita-dívida de 3,5 anos para cerca de 1,2, houve o reconhecimento da presidenta Dilma e do Ministério da Fazenda em relação a esse esforço, com a autorização para ampliação do crédito ao Estado de Goiás. O governador Marconi Perillo também explicou que esse 1,5 bilhão será utilizado para a reconstrução de rodovias estaduais. Nós vamos investir nesses 4 anos 1,5 bilhão na reconstrução de rodovias, manutenção e conserva, com recursos do Fundo de Transportes, e esse 1,5 bilhão será inteiramente destinado à conclusão de cerca de 26 obras rodoviárias que estão paralisadas há muitos anos e a construção de aproximadamente 47 outras rodovias, outros trechos rodoviários que são estratégicos para o Estado, em todas as regiões, especialmente nas regiões mais pobres. Com isso nós teremos um Estado muito forte na área da infraestrutura e da logística. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. Oposição se une na Câmara Municipal de Goiânia e pede explicações à AMOB sobre irregularidades na Operação Tapa Buracos. As irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do município na Operação Tapa Buracos da Prefeitura de Goiânia e nas obras do Parque Mutirama foram destaque na Câmara Municipal nesta quinta-feira. A oposição se reuniu e apresentou projetos e requerimentos para investigar as denúncias. O vereador Elias Vaz, do PSOL, entregou requerimento convidando o presidente da AMOB, Irã Saraiva Júnior, a comparecer ao plenário para explicar o contrato da agência com a empresa Ecotec,
feitos sem licitação e com suspeita de superfaturamento. Essas duas últimas polêmicas que nós tivemos envolvendo a MOB, uma delas sobre a questão do mutirama, acerca das medições que estariam sendo fraudadas para provocar recebimentos indevidos, isso tem que ser esclarecido. E o outro aspecto é o aspecto da Ecotec, foi divulgado aí um relatório técnico do TCM sobre a questão do caminhões tapa-buraco, está, na verdade, demonstrando que todas as denúncias que eu fiz são verdadeiras. Caso não aceite o convite, o presidente da AMOB será convocado a prestar esclarecimentos sobre o contrato. O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, questiona a interdição da marginal Botafogo. Para ele, as vias devem ser liberadas, já que as obras do Parque Mutirama estão paralisadas. Não se justifica mais essa interdição. Quando foi feita, foi sobre o argumento, a alegação que era para a construção da plataforma que sobrepõe a via, interligando o Parque Mutirama com o Parque Botafogo. Estipulou, inclusive, 6 meses para o término dessa obra. Como ela foi fechada em 27 de agosto do ano passado, dia 27, próximo agora, encerra-se o prazo. E pouco se fez, ou quase nada praticamente, foi realizado de intervenção naquela obra física. A Prefeitura justifica a interdição afirmando que ela garante a segurança de quem mora na região. Para o líder do prefeito na Câmara, Agenor Mariano, do PMDB, o ano eleitoral faz com que a oposição trabalhe ainda mais contra as obras da Prefeitura. Segundo ele, essa é a única maneira que a oposição encontra para ter espaço na mídia. Qualquer coisa que fizer, vão questionar e vão dizer que tem problema. Porque o papel da oposição é esse mesmo, é questionar a democracia, os elegeu para isso. É bem verdade que essa é a única oportunidade que eles têm de dar entrevista, de aparecer em algum lugar. Além de pedir respostas para as denúncias de irregularidades no poder público municipal, os vereadores da oposição cobram a ida do prefeito Paulo Garcia à Câmara para prestar contas de sua administração nos últimos meses. A ideia é que ele compareça à casa logo após o feriado de Carnaval. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. E projeto na Câmara prevê fixar limites de velocidade no trânsito de Goiânia. O vereador Alfredo Bambu apresentou nesta quinta-feira um projeto para fixar a velocidade máxima permitida no trânsito de Goiânia, em 50 km por hora nas ruas e em 80 km por hora em vias como a Marginal Botafogo e a Perimetral. Segundo Bambu, o projeto semelhante já foi adotado com sucesso em São Paulo, reduzindo o número de acidentes e multas. Padronizando hoje essa velocidade, dá condição do condutor mentalizar hoje a velocidade máxima em Goiânia. A gente tem notado e anunciado até pelos jornais aí, as armadilhas feitas para obter recursos através de multa. Eu acho que tem que acabar, tem que educar o cidadão, tem que evitar esses acidentes e esse projeto com certeza vai ajudar muito nisso aí, onde você já sai de casa, entra no seu carro sabendo que você tem uma velocidade máxima de 50 km por hora. O projeto deve entrar em votação na próxima semana, depois do Carnaval. 7h14. Postos de atendimento do TRE vão fechar durante o Carnaval. Mas ainda faltam muitos eleitores para fazer o recadastramento biométrico. Cerca de 670 mil eleitores fizeram seu recadastramento biométrico na capital, o que corresponde a 73% do eleitorado. A meta do TRE é chegar a 80%. Para se ter uma ideia, Curitiba, que já encerrou seus atendimentos, conseguiu recadastrar 82% da população. Neste feriado de Carnaval, os postos do TRE estarão fechados em função de mudanças no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O atendimento volta ao normal na quarta-feira, dia 22. O assessor de comunicação do TRE, Bruno Rocha, explica quais são os prazos para os 27% restantes de eleitores goianienses. Quem não fizer o recadastramento até o dia 1º de março, ele terá o título cancelado, né, e não vai poder votar nas próximas eleições. Mas ele tem uma chance ainda de regularizar a situação dele perante a Justiça Eleitoral. Ele tem até o dia 9 de maio, porque ele vai ter o título cancelado e tem que tirar um novo título. Aí tem que procurar também os postos de recadastramento, tem uma multa para pagar. O recadastramento biométrico está sendo feito desde 11 de abril do ano passado. E segundo Bruno Rocha, já era previsto pelo TRE que uma parcela da população deixaria para regularizar sua situação na última hora. Bruno fala ainda sobre a documentação e os locais de atendimento que vão funcionar até 1º de março. Nós disponibilizamos 3 centrais de atendimento, na Avenida Anhanguera, no centro, quase esquina com a Tocantins, na Avenida Quarta Radial, no setor Pelo do Vico, e também outra central é a Avenida Mutirão, entre a T8 e a T9, no setor Marista. E 4 unidades do VaptVupt. Eu lembro que essas unidades do VaptVupt, no mês de fevereiro, estão atendendo exclusivamente agendamento. O eleitor tem que levar um documento oficial com foto, pode ser identidade ou carteira do motorista,
um comprovante de endereço atual e o título de eleitor. Se ele não tiver com o título de eleitor, não tem problema, ele leva o documento oficial e o comprovante de endereço. Então, não se esqueça, o prazo é até 1º de março. Depois deste dia, você tem até 9 de maio para procurar o TRE, mas vai ter que fazer outro título e pagar uma multa. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. Ficha limpa vence no Supremo e vai valer para as eleições municipais deste ano. Em julgamento histórico finalizado nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei da ficha limpa constitucional, ou seja, válida para ser aplicada em todas as eleições. A regra determina situações em que os políticos ficam impedidos de se candidatar. Ficam inelegíveis por 8 anos aqueles que foram condenados em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado ao mandato para evitar a cassação, entre outros itens. Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, a ficha limpa representa uma vitória da sociedade, que se mobilizou para eliminar os corruptos da vida pública. Significa um grande avanço na direção de moralizar o processo eleitoral no país. Ainda é pouco. Precisamos adotar novos mecanismos mais eficazes e mais céleres para combater a corrupção eleitoral e, sobretudo, impedir que notórios corruptos possam disputar eleições. Voto contrário à lei da ficha limpa, o ministro Gilmar Mendes argumentou que a legislação atenta contra o princípio da presunção da inocência, uma das maiores vitórias do cidadão contra os abusos do Estado. O argumento de Gilmar Mendes foi duramente criticado por Dom Dimas Lara Barbosa, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Na avaliação do dirigente, que integra o movimento de combate à corrupção eleitoral, a lei da ficha limpa apenas estabelece pré-condições para uma pessoa almejar um cargo eletivo. A ficha limpa é uma pré-condição para a pessoa se candidatar. O princípio da pressuposição da inocência se aplicaria a uma condenação criminal, a um processo penal, não ao âmbito eleitoral. A lei da ficha limpa de 2010 é de iniciativa popular e foi apresentada ao Congresso após a assinatura de mais de 1.300.000 eleitores inconformados com a impunidade na política. De Brasília, Apolos Neto. E o presidente da OAB Nacional, Ofir Cavalcante, afirmou ontem que a validade da ficha limpa para as eleições 2012 é uma vitória da cidadania, da ética e do povo brasileiro, que foi às ruas e disse para todo o Brasil que quer mudança na política. 7h18. E a validação da ficha limpa no STF repercutiu na Assembleia Legislativa de Goiás. Deputados estaduais aprovam a iniciativa. A primeira sessão ordinária desse ano, realizada na tarde de ontem, foi marcada pela aprovação de 4 projetos e iniciativas dos parlamentares e por discursos proferidos da tribuna. Durante a ordem do dia, foram lidos 11 vetos da governadoria à lei orçamentária relativa a 2012. A apreciação do projeto Ficha Limpa pelo STF também repercutiu entre os deputados. Luiz César Bueno, do PT, analisa a decisão do Supremo Tribunal Federal, o qual avaliou que a lei pode vigorar já para as próximas eleições. Deveria ter vigorado na eleição passada. Isso é uma lei que já é antiga e o processo eleitoral precisa ser moralizado. A lei da ficha limpa, que pune aquele gestor que desviou recursos, precisa ser aplicada. O deputado Fábio de Souza, do PSDB, também opina sobre o assunto. Já devia ter a sua validade nas eleições a partir de 2010, da forma que foi feito o projeto. Mas houve aquela discussão toda, jurídica, e pulou-se para 2012. Então, nessas eleições já era para estar sendo válida. Me assusta saber que talvez um ministro ou outro do Supremo Tribunal Federal vote pela invalidade dela nessas eleições. Eu acho que a ficha limpa é o início da moralização total da política brasileira. O deputado Helder Valim, do PSDB, diz que a lei deveria estar sendo aplicada há mais tempo e ironiza. Olha, eu achei que ela já estava valendo, porque já nas eleições de 2010, muitos candidatos deixaram de ser candidatos por problemas com relação à ficha limpa. Até que ponto essa lei vai contribuir para moralizar a política
política, administração brasileira. Tudo que traz transparência, tudo que melhora as condições para que o eleitor possa fazer uma melhor análise sobre os candidatos que poderão ser escolhidos pelas eleições é importante. O projeto Ficha Limpa foi uma iniciativa popular coordenada pela CNBB com mais de 1.300.000 assinaturas. A lei veta o direito de candidaturas a pessoas já condenadas por um colegiado pela prática de crimes eleitorais, improbidade administrativa, dentre outros. Ela foi sancionada em 2010, mas haviam dúvidas se poderia ser aplicada nas próximas eleições. Hoje, às 9 horas da manhã, a Assembleia Legislativa realiza a sessão especial para entrega de medalha Pedro Ludovic Teixeira a cerca de 150 policiais militares. E com o feriadão do Carnaval, a próxima sessão de trabalho da Assembleia Legislativa só vai acontecer na tarde da quinta-feira da semana que vem. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. A Justiça Federal do Paraná condenou o ex-governador e senador Roberto Requião, do PMDB, a ressarcir o poder público pelo desvirtuamento da programação da TV educativa, vinculada ao governo paranaense na época em que ele era governador, entre 2003 e 2010. O valor da sentença ainda não foi definido e cabe recurso. 7h21. O mundo em sua casa. O seu Benedito tem mais de 60 anos de habilitação sem nenhuma multa ou ocorrência de trânsito. Ele tem um recado para você. Está chegando mais um feriado prolongado. Eu já aproveitei muitos. E com a minha experiência lhe digo, cuidado na estrada. Respeite as leis de trânsito. Não misture em hipótese alguma álcool e direção. O feriado acaba, mas você tem que continuar. A vida é mais importante. Detran, Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. 7h22. E agora ao vivo as informações de Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nosso balanço pelas rodovias. Mais uma vez, lembrando, o Carnaval está chegando. Há uma previsão de aumento de tráfego muito grande em todas as rodovias, mas principalmente amanhã, né? Amanhã no período da manhã. E, portanto, aí, olha, prudência e, se possível, mais prudência ainda, né? 27 acidentes, 6 feridos, 2 mortos nas últimas 24 horas nas rodovias goianas. E, por coincidência ou não, gente, os 2 acidentes mais graves foram saída de pista. Um deles aconteceu às 2 horas e 40 minutos da madrugada de hoje. Saída de pista com tombamento BR-153, quilômetro 506, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Um caminhão Volkswagen, placa NGD 3908 de Hidrolândia, o motorista Reginaldo Fernandes da Silva, 32 anos, fatal. Esse caminhão transportava leite. Há suspeitas de que o motorista tenha cochilado ao volante. Outra saída de pista na GO-64, quilômetro 69 em Paraúna, foi ontem por volta das 9 da noite. Um Fiat Strada, placa NWG 6869 de Goiânia. Paulo Henrique da Silva Magalhães, o motorista, saiu com lesões. E o passageiro Weber Arantes de Araújo, 30 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Dois homens armados assaltaram o cofre de um caminhão de refrigerantes que estava no Jardim Atlântico, aqui em Goiânia, e levaram R$ 7.500. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes abordaram o veículo e obrigaram o motorista a seguir até uma rua de pouco movimento, onde conseguiram arrombar o cofre. Para a polícia, depois que empresas passaram a instalar cofres nos veículos, o número de assaltos cresceu consideravelmente. 7h24. Polícia Civil vai intensificar combate às drogas durante o Carnaval. Cerca de 800 agentes, escrivães e delegados foram escalados para trabalhar durante a Operação Carnaval da Polícia Civil. Os policiais vão ser levados para as principais cidades turísticas do estado, conforme explica o delegado Antônio Gonçalves, superintendente da Polícia Judiciária. Nós temos alguns focos. O principal dele é a questão de drogas, né? O uso e a venda de drogas, mas também a questão de álcool, né? De embriaguez no volante. Nós também vamos ficar muito atentos com essa situação. A operação vai até a quarta-feira de cinzas. Nas cidades mais movimentadas, as delegacias vão funcionar 24 horas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25.
Prevenção na folia garante a alegria. Com esse lema, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado inicia hoje, às 8 horas da manhã, a Operação Carnaval 2012. Vamos saber como essa operação será executada. Vamos falar com o Major Lourenço, comandante da Operação Carnaval. Bom dia. Bom dia a todos. Comandante, qual será o principal foco da Operação Carnaval neste ano? Eu podia repetir a pergunta para mim, por favor, que eu não ouvi. Qual será o foco da Operação Carnaval neste ano? Sim, o foco da Operação Carnaval está na prevenção. Né? Nós teremos 45 postos de bombeiros espalhados no estado de Goiás e 440 bombeiros nesses 45 postos, trabalhando na prevenção aos acidentes. Qual que é o maior número de ocorrências durante o carnaval nas principais cidades turísticas do estado? O maior número de ocorrências está nos acidentes automobilísticos, né, envolvendo a ingestão de bebida alcoólica. Nós também temos registros de afogamento neste período e a gente vai agir nesse sentido, na orientação dos turistas com relação ao excesso de ingestão de bebida alcoólica nos pontos turísticos. Quais recomendações o Corpo de Bombeiros faz para os foliões durante o período, além desse que o senhor falou, do cuidado ao não nadar ou mergulhar depois de ingerir bebida alcoólica? Sim, nos locais de rios, lagos e balneários, é importante sempre o uso do colete salva-vidas, né? Segurança das crianças, não deixar as crianças sem vigilância, tá? Observar a área de banhistas, né? O turista, assim, não passar pela área de banhista, demarcada pelo Corpo de Bombeiros. Isso. Major Lourenço, comandante da Operação Carnaval, que tem início hoje às 8 da manhã, é a operação do Corpo de Bombeiros durante os festejos de Momo em todo o estado. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Major Lourenço, então, falando sobre a Operação Carnaval, lema: prevenção na folia garante a alegria. E a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria das Cidades iniciam trabalhos para reduzir mortes no trânsito. Em Goiás, a segunda maior causa de mortalidade entre jovens está relacionada a acidentes de trânsito. Em nível nacional, esta é a terceira maior causa de mortes. Em Goiás, as secretarias estaduais de saúde e das cidades já iniciaram os trabalhos do Observatório de Mobilidade e Saúde Humanas do Estado. A gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Magna Maria, explica que o objetivo do observatório é criar uma rede de informações para propor políticas públicas. O objetivo principal dele é realmente esse: identificar fatores de risco relacionados aos acidentes de trânsito e, a partir daí, propor políticas de intervenção que cada instituição vai atuar dentro da sua área específica. Fruto de uma parceria com o governo federal, o observatório vai atuar de forma mais intensa em 21 municípios goianos, que são responsáveis por 73% das mortes em acidentes de trânsito no estado. Segundo o secretário de Cidades, Igor Montenegro, o governo tem implantado ações para reduzir os acidentes, mas é preciso fazer mais. O governo de Goiás está com programas muito importantes para salvar vidas. Um é o Balada Responsável para evitar o consumo de álcool. O outro programa muito importante é o Goiás Sinalizado. Nós vamos sinalizar todos os municípios com sinalização horizontal e vertical. Outro programa muito importante é a redução do IPVA para veículos até 1.000 cilindradas e moto até 125 cilindradas que não tenham acidentes nem multas. Então, isso é um estímulo para o motorista se educar no trânsito e evitar o acidente. De forma que são ações concretas. Agora, com o observatório, nós vamos complementar esse conjunto de ações para identificar as causas dos acidentes e agir corretivamente. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h30, vamos ao roteiro da folia pelo interior? Vamos lá, vamos até Três Ranchos. O Carnaval de Três Ranchos estima público de 30 mil pessoas.
Três Ranchos está preparando um grande carnaval para receber os foliões esse ano. De acordo com a diretora de turismo, Clícia Santos, a cidade está repleta de opções para quem quer se divertir. Iniciará no dia 18 a 21 de fevereiro. Nós teremos o som automotivo no Sambódromo, com a equipe da Abel Beatle. Serão 4 dias, a partir das 23 horas. Paralelo ao Sambódromo, nós teremos todas as tardes, a partir das 14 horas, o som automotivo Turbulence na Praça das Mães. Também nos dias 18 e 19, nós teremos a 24ª edição do Carnacross. É a tão famosa corrida de motocross que vem se realizando todos os anos. Esse ano será no sábado e no domingo. Segundo Clícia, Três Ranchos também possui outras opções para quem quer descansar durante o feriado. Três Ranchos é uma cidade conhecida por uma cidade que tem belezas naturais, até porque nós temos aqui o famoso Lago Azul. E as pessoas que têm interesse em vir descansar terão possibilidade de descansar em hotéis e pousadas afastadas do centro. Para finalizar, a diretora de turismo destacou as medidas que estão sendo tomadas para garantir a segurança dos foliões. A Polícia Militar estará em torno de 40 a 50 militares por dia. Nós teremos também a segurança privada, o Corpo de Bombeiros e também nós teremos tendas da saúde montadas no Sambódromo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Vamos agora a Goianésia, que prepara um carnaval agitado e conta com monitoramento eletrônico para intensificar a segurança. O Carnaval de Goianésia é para quem tem fôlego. Durante o dia, a festa fica por conta de som automotivo no Parque da Lagoa. À noite, 5 bandas do estado se revezam no sambódromo montado em frente ao estádio de futebol para garantir a animação dos foliões entre esta sexta e a terça-feira de Carnaval. A Prefeitura espera receber 150 mil foliões nos 5 dias de festa. A segurança vai contar inclusive com monitoramento eletrônico, conforme explica o diretor de turismo da Secretaria de Indústria e Comércio, Paulo Henrique Naves. Esse ano nós teremos uma novidade em relação à segurança. Na pista principal vai haver monitoramento por câmeras. O folião que comparecer a Goianésia vai estar sendo vigiado por câmeras. O folião pode vir tranquilo, que a segurança vai ser melhorada esse ano. Também nós temos um efetivo grande da segurança privada e a Polícia Militar com efetivo ampliado. Nós teremos lá 35 homens da Polícia Militar fazendo a guarda do folião. Segundo o diretor Paulo Henrique Naves, quem for a Goianésia pode aproveitar para conhecer as atrações turísticas da cidade. Goianésia é privilegiada com suas praças, bosques. Nós temos também os clubes da cidade que sempre espera o folião. Nós temos hotéis fazendas também que estão todos preparados, bons restaurantes e pousadas. A cidade de Goianésia fica a 170 quilômetros de Goiânia. Partindo da capital, o acesso é pela GO 080. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sou caprichoso, sou amor e sou Goiás. Procurei e encontrei. E as festividades carnavalescas em Uruaçu começam hoje. Conhecida por ter o melhor carnaval da região norte de Goiás, Uruaçu promete manter a fama esse ano. A cidade, que fica à beira do Lago Serra da Mesa, preparou uma intensa programação para a festividade. É o que explica o diretor de turismo da Prefeitura da cidade, Valdeir Ferreira Monteiro. É o carnaval de Uruaçu, carnaval diferenciado, porque ele é 24 horas. Na parte do dia, ele é realizado na praia com som automotivo e à noite aqui na cidade. No dia 17/2 nós teremos a banda Mandala, no dia 18/2 a Cochabamba, no dia 19/2 Israel e Rodolfo e a banda Banana Conservada, no dia 20/2 Maristela Miller e encerrando aí a programação de shows, a Traza Samba e a banda Excalibur, no dia 21/2. Valdeir também destacou as opções que a cidade possui para as pessoas que querem descansar durante o feriado. Aqui na região nós temos algumas pousadas, tanto aqui como na beira do lago, que o pessoal pode estar vindo para pescar. É um atrativo diferenciado porque ele tem várias variedades de peixe, né? Então, para quem quiser vir pescar, descansar, tem as margens do lago, algumas pousadas e alguns ranchos aqui também que poderão estar sendo alugados. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Diz que denúncia de violência contra a mulher registrou em 2011 quase 16 mil ligações em Goiás.
No relatório da Presidência da República, Goiás aparece na posição número 11 no ranking de denúncias de violência contra a mulher, através do telefone 180. Foram quase 16 mil denúncias, as mais comuns, de lesão corporal leve, ameaça, dano emocional e difamação. Tais números mostram que a mulher está mais encorajada a denunciar o agressor, na visão de Gláucia Teodoro, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. Nós, no Centro de Referência da Igualdade, nós fizemos em 2011, de junho até dezembro, 837 atendimentos. E foram atendimentos crescentes, começando 51 e chegando em setembro com 244 atendimentos. Todos referentes ao atendimento de vítimas de violência, não só a mulher. Só em janeiro de 2012 nós atendemos 231 pessoas. Eles representam o fato que políticas públicas existem e pelo próprio acesso das pessoas ao 180. Gláucia Teodoro opina sobre a Lei Maria da Penha. Primeiro, eu acho que é uma lei muito importante no sentido de nós termos um instrumento normativo para que esse crime da violência doméstica seja identificado e processado. Agora, nós ainda temos que avançar muito no Brasil. Só para exemplificar, em todo o estado de Goiás, nós só temos uma vara específica sobre a questão da mulher que situa-se aqui em Goiânia. Em 2012, o Centro de Promoção da Igualdade Racial recebeu 231 denúncias, contra 837 do ano passado. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Redes estadual e municipal de saúde divulgam o funcionamento dos hospitais durante o feriado. Rede Pública de Saúde se prepara para o Carnaval. Na rede municipal, os hospitais e CAIS com atendimento 24 horas vão funcionar normalmente durante o feriado. É o que explica a diretora de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Cristina Laval. As unidades de saúde 24 horas, elas têm o funcionamento da urgência e emergência de forma ininterrupta. Da mesma forma, o pronto-socorro Vassilichuk, que é o pronto-socorro psiquiátrico que nós temos, e a nossa maternidade Nascer Cidadão, que também é uma unidade que funciona 24 horas. As nossas unidades da saúde da família, aquelas aonde a gente já fez a conversão das equipes, e essas unidades estão funcionando das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados, durante o dia, neste sábado, dia 18, elas vão estar funcionando normalmente. Depois elas voltam às atividades normais a partir da quarta-feira, depois do meio-dia. Da mesma forma, os centros de saúde, onde não acontecem atendimento de urgência e emergência, vão funcionar normalmente até essa sexta-feira, dia 17, no horário normal, depois só retornam às atividades também após o meio-dia de quarta-feira, que é a quarta-feira de cinzas. Cristina Laval também esclareceu que o teleconsulta vai funcionar normalmente durante o feriado. Os hospitais da rede estadual também vão atender os casos de urgência e emergência durante o Carnaval. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Os gêmeos siameses que passaram por uma cirurgia de separação quarta-feira no Hospital Materno Infantil estão se recuperando na unidade de terapia intensiva. Segundo o cirurgião Zacarias Calil, o estado de saúde deles é considerado estável. Os médicos estão monitorando especialmente os níveis de sódio, potássio e cálcio nos organismos das crianças. As condições do sistema pulmonar e cardiovascular são satisfatórias e as próximas 48 horas serão determinantes. Os irmãos eram ligados pela bacia. A cirurgia de separação durou mais de 10 horas. A equipe que trabalhou na cirurgia era composta por 40 profissionais, dos quais 12 médicos. E Inmetro orienta a população para o uso do preservativo. O Inmetro realizou na tarde de ontem o projeto Posto Cidadão no Carnaval, no Parque Vaca Brava, com o objetivo de orientar o consumidor para a importância do trabalho do Instituto, que garante a qualidade das camisinhas nacionais e também das importadas.
Segundo a coordenadora do setor de comunicação do Inmetro, Cláudia Carneiro, o órgão só fiscaliza estabelecimentos comerciais. Então é preciso ficar atento aos preservativos vendidos em camelódromos. O Inmetro não, ele só vai em estabelecimentos comerciais mesmo. Camelódromo, o Inmetro não entra. Eu particularmente eu já fui, né, ao camelódromo, assim, eu por minha conta mesmo, eu fui e detectei alguns lá, alguns preservativos sem a certificação do Inmetro, que é um grande perigo, né, para a saúde da pessoa. Quem está comprando, arriscando, tá? Ter uma doença sexualmente transmissível, ou engravidar, aquela gravidez indesejada, então a pessoa tem que prestar atenção. Porque um preservativo que tem o selo do Inmetro, ele tem várias camadas de látex, ele é um preservativo mais seguro. Pode rasgar, pode acontecer isso, mas é muito difícil. É diferente daquele sem a certificação, que é totalmente má qualidade. Segundo informações do Inmetro, a quantidade de camisinhas apreendidas sem o selo oficial é pequena. Cláudia tranquiliza a população quanto à qualidade dos preservativos distribuídos de graça pelas secretarias e Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um grande parceiro do Inmetro, nós temos essa parceria há muitos anos, e todo aquele preservativo que eles distribuem é totalmente seguro, foi testado, tá? Tem a certificação do Inmetro, podem ficar tranquilos em relação a isso. Pode pegar, é de graça, mas é bom. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. E também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O técnico Anderson Moreira muda o Goiás em 4 posições para o jogo de amanhã na Serrinha. O Goiás realiza o último treinamento para o jogo de amanhã diante do Rio Verde, às 5 da tarde, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, no local do jogo, no estádio da Serrinha. Ontem à tarde, no CT do Parque Anhanguera, o técnico Anderson Moreira comandou um treino coletivo de 40 minutos. Treino que foi paralisado por conta da chuva no CT do Parque Anhanguera. Mais 4 alterações vão ser realizadas no Goiás para o jogo de amanhã. Rafael Tolói, Thiago Humberto, Yarley e Ricardo Goulart estão entrando no time. Saindo em relação à derrota para o Goianésia, Valmir Lucas, Ramon, Reis e Felipe Amorim. Possivelmente serão 4 alterações para enfrentar o Rio Verde amanhã e buscar a recuperação no campeonato goiano. Em relação à troca de notas fiscais por ingressos na promoção Nota Show de Bola, nesta sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, na bilheteria da Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Jogadores do Vila Nova não terão folga no Carnaval. Os jogadores do Vila Nova que irão trabalhar durante todo o período de Carnaval. Hoje, por exemplo, treinamento em 2 períodos. Amanhã, da mesma forma. No domingo, treinamento pela manhã. Na segunda, 2 períodos. Terça-feira, na parte da tarde. E aí, na quarta-feira, o jogo às 10 da noite contra o Goianésia no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Vale ressaltar que o Vila cobra R$20, preço único nos jogos no Onésio Brasileiro Alvarenga. Fazendo umas contas, a média de idade do time titular vilanovense é de 24 anos. Acima dos 24 anos, apenas 4 jogadores no Vila Nova. O goleiro Júlio César, que tem 33, o lateral direito Nego, que tem 26,
o volante Luiz Marques com 31 e o atacante Patrick com 26 anos. O restante dos jogadores, todos abaixo ou com 24 anos. No caso, apenas o Ricardinho tem 24 anos. Zagueiro Rafael Vaz tem 23, John Lennon tem 20, volante Evandro tem 22, Rafael Carioca e Rondinelli, os dois meias do Vila, um com 19 anos, o Rafael Carioca, o outro Rondinelli com 20 e o atacante Marion com 21 anos de idade. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ao contrário do Vila Nova, que vai trabalhar no Carnaval, Hélio dos Anjos deixa os jogadores do Atlético muita vontade durante os festejos. O Atlético treina hoje em 2 períodos, pela manhã e à tarde. Mas a partir de amanhã, folga para rapaziada. Sábado e domingo é carnaval para os jogadores do Atlético. Os treinamentos só voltarão a partir da próxima semana. Lembrando que o Atlético só entrará em campo diante do Itumbiara no próximo domingo subsequente pelo Campeonato Goiano. O técnico Hélio dos Anjos vai definir o substituto do Meia Bida, que está fora devido ao 3º cartão amarelo. O provável substituto é Pituca. Já para o ataque, Juninho não deve estar à disposição. Saiu com dores no tornozelo na partida diante do Morrinhos, vitória por 2-0. O presidente Valdivino José de Oliveira saiu em defesa do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Segundo ele, hoje o Brasil tem que contar 2 eras, uma antes e outra depois de Ricardo Teixeira. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. No momento em que os presidentes de federações se articulam nos bastidores para discutir sua suposta sucessão, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ignorou os boatos sobre sua renúncia do cargo e nomeou mais um ex-atacante da seleção brasileira para o Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Depois de Ronaldo, agora foi a vez de Bebeto aceitar convite para fazer parte do órgão. Por outro lado, o deputado paulista Vicente Cândido, relator da Lei Geral da Copa, protocolou novo parecer sobre o projeto anterior. O texto agora vai impedir o direito de estudantes à meia entrada no Mundial de 2014, mesmo com o Estatuto da Juventude em tramitação no Senado. O novo relatório retira ainda a possibilidade de idosos terem direito ao ingresso mais barato. Assim como estudantes, beneficiários da Bolsa Família, os idosos terão que desembolsar pelo menos $25 para verem os jogos da Copa. A votação na Comissão Especial da Câmara está marcada para o dia 28. 7h47. O árbitro chinês Lu Jun, que apitou o jogo de despedida de Zagallo da seleção brasileira na Copa de 2002, foi condenado a 5 anos e meio de cadeia por ter aceitado subornos para manipular os resultados de 7 partidas em 2003, para receber uma quantia equivalente a R$220 mil. Lu Jun foi agraciado por 2 vezes com o prêmio de árbitro do ano pela Confederação Asiática de Futebol. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Diretoria Provisória da Associação de Combate ao Câncer busca credibilidade depois da operação biópsia do Ministério Público. A Associação de Combate ao Câncer em Goiás tem uma dívida com fornecedores no valor de R$74 milhões. A diferença entre a receita e a despesa gera por mês um déficit de R$300 mil. E o grande desafio da diretoria provisória, nomeada pela Justiça para 2 meses, será de buscar a transparência e recuperação da confiança da associação, disse o novo presidente da ACCG, Alexandre Meneghini. Porque ela pede socorro, quer dizer, nós precisamos da ajuda da população e do empresariado. Apesar da confiança ter sido, de certa forma, traída, nós precisamos recuperar essa confiança e hoje a gente ainda precisa ainda mais da ajuda, tanto da população quanto do empresariado goiano. O novo tesoureiro, Paulo Moacir Campoli, pretende aumentar a arrecadação e reduzir gastos via medidas administrativas.
medidas administrativas são necessárias serem tomadas, né? Readequação da situação de compra e distribuição de medicamentos, a partir da readequação dos gastos que nós temos aqui dentro. São medidas que vão ser tomadas pouco a pouco, mas que a gente acredita que vai recuperar financeiramente a instituição. Agora, reaberto, o telemarketing da Associação de Combate ao Câncer em Goiás não funcionou por uma semana, deixando de arrecadar R$50 mil em doações. No ano passado, a associação registrou 386 mil atendimentos, 935 mil procedimentos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. (7h50) Viaturas da Polícia... Desculpa, Karine. Viaturas da Polícia Civil serão abastecidas com cartão magnético. O abastecimento das viaturas será feito por meio de cartões magnéticos conveniados em uma rede de postos. De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corse, o novo sistema traz mais economia e modernidade. O policial em diligência poderá abastecer em vários postos do estado que serão conveniados usando esse cartão de crédito, né, que poderá ser usado em todo o estado. Então, nós teremos aí uma economia de tempo e uma economia também no próprio combustível, já que a pessoa, né, o policial, não terá que se deslocar grandes distâncias para o abastecimento, como é feito hoje, inclusive até 100 quilômetros, né, o policial às vezes tem que se deslocar para abastecer e retornar à cidade onde trabalha. A fiscalização do uso do combustível será feita pela internet. É um cartão que poderá ser controlado, será controlado, né, porque pela administração e será usado nos postos, e essa informação virá imediatamente onde está sendo usado, quantos litros, né, qual foi o valor que foi abastecido. Os primeiros cartões devem chegar depois do Carnaval. O novo sistema vai garantir abastecimento sem interrupções pelos próximos 5 anos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h51. A operação da Polícia Rodoviária Federal vai contar com campanha contra o uso de bebida alcoólica. No carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 59 motoristas bêbados nas estradas que cortam o estado. Quantidade superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar expelido, o que, conforme o organismo, varia de 1 a 3 copos de cerveja, pode provocar sonolência e perda da atenção. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária em Goiás, que começa hoje às 9 da manhã, vai contar com a ajuda de voluntários. Eles vão alertar sobre os riscos ao volante a cada dose, conforme explica o presidente da ONG Mais Ação, Leandro Sena. Por que o risco a cada dose? Muitas pessoas que às vezes eles bebem bebidas alcoólicas e que hoje é uma droga lícita permitida pela sociedade, porque esse álcool ele causa, tanto no organismo do cidadão, das pessoas, várias situações que é comprovado estatisticamente que muitos acidentes no Brasil, que hoje chega mais ou menos quase 60% dessa estatística, que levam muitas vezes a acidentes horríveis, até a morte. Além de atuar nas rodovias, Leandro Sena diz que os voluntários vão estar nas principais cidades turísticas do estado para conscientizar os foliões também sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Nós fizemos também uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde também serão entregues preservativos e informativos contra as doenças sexualmente transmissíveis. No carnaval do ano passado, aconteceram 150 acidentes nas rodovias federais, com 111 feridos e 12 mortes. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E aqui em Goiás, cerca de 300 policiais farão parte da ação da Operação da Carnaval 2012 da Polícia Rodoviária Federal, que vai até a meia-noite de quarta-feira de cinzas. A abertura oficial da operação será daqui a pouco, às 9 horas, na BR-153. Vamos falar desse assunto com o inspetor Newton Moraes, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Newton, a preocupação com o carnaval nas rodovias já se dá a partir de hoje, não é? Na verdade, ela já começou agora às 2h30 da manhã, Judésio, quando nós tivemos aí já a primeira morte registrada nas rodovias federais em Goiás. Às 2h30 da manhã de hoje, tivemos o tombamento de uma carreta aqui no perímetro urbano de Goiânia, onde um jovem de 32 anos acabou perdendo a sua vida. E essa é a nossa maior preocupação. Das 12 mortes acontecidas no carnaval do ano passado, 75% era desse perfil, dessa faixa etária, ou seja, pessoas com idades entre 18 e 40 anos de idade, o que nos preocupa muito. Inspetor Newton, como é que está a movimentação já nas rodovias? Quais são os horários
em que a Polícia Rodoviária Federal, então, tem uma atenção redobrada. Sem sombra de dúvida, após as 14 horas até as 20 de hoje e amanhã, das 6 ao meio-dia, aliás, inclusive estarão proibidos de trafegar em rodovias federais de pista simples os veículos com restrições, os veículos novos. E, portanto, para quem vai pegar a estrada, atenção redobrada principalmente nas BR-153, ela que liga Goiânia e Itumbiara, Goiânia ao norte do estado, a 060 que liga Brasília, Goiânia, Jataí e principalmente a 414, essa que sai da base aérea e vai até Pirinópolis. Newton, a bebida alcoólica é uma preocupação a mais nesse período de carnaval? Olha, só para se ter uma ideia, no ano passado nós registramos nesse mesmo período 59 autuações com 27 prisões. E dos 150 acidentes, 8 deles tinham condutores alcoolizados. Então, nesse carnaval, nós vamos estar aí com 67 bafômetros espalhados por todo o estado e a tolerância será 0. São quantos policiais nas rodovias, onde haverá uma concentração, então, maior de policiais fiscalizando? Olha, nós vamos ter 300 policiais com 50 viaturas e 12 radares, distribuídos pelos 2.800 quilômetros de rodovias. Evidentemente que a concentração maior estará voltada para aquelas cidades onde o turismo de carnaval é forte, especialmente entrada para Caldas Novas, Pirinópolis, Jaraguá, Goianésia, Uruaçu, Serra da Mesa, São Simão, Três Ranchos e principalmente o carnaval forte também de Mineiros agora. Inspetor Newton Moraes, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia e sucesso na operação. Obrigado a você e a todos aqueles que nos acompanham. Um bom final de semana, um bom carnaval. Obrigada, inspetor Newton Moraes, falando então sobre a Operação Carnaval 2012 da Polícia Rodoviária Federal. 7h56. Os corpos dos goianos mortos há 17 dias em um acidente na Flórida, nos Estados Unidos, devem chegar hoje a Brasília. Segundo o pastor Alonso Oliveira, amigo da família das vítimas, a chegada está prevista para as 8h30 da manhã. Da capital federal, os corpos de José Júnior do Carmo, da mulher dele, Adriana de Souza do Carmo, da filha Letícia, do irmão Edson José do Carmo e da cunhada Rosélia Fagundes, embarcam para Goiânia. Aqui eles vão ser velados na Igreja Luz para os Povos, no Parque Amazônia, a partir das 2h da tarde. A Justiça de São Paulo condenou Lindenberg Alves a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá Pimentel em outubro de 2008. Mas, pela lei brasileira, ele não pode ficar preso por mais de 30 anos. O júri considerou que Lindenberg teve a intenção de matar Eloá e decidiu por sua condenação nas 12 acusações. O rapaz manteve a ex-namorada em cárcere privado por mais de 100 horas no apartamento dela em Santo André, no ABC Paulista. O julgamento que levou à condenação de Lindenberg durou 4 dias. E a Polícia Federal do Paraná prendeu em flagrante um homem de 35 anos que tinha mais de 10 milhões de arquivos digitais com imagens e vídeos de pedofilia. De acordo com as investigações, o suspeito compartilhava e divulgava material de conteúdo pornográfico infantil há 15 anos. A queda de um avião bimotor de uma empresa de táxi aéreo deixou 4 mortos ontem no Pará. A aeronave caiu logo após a decolagem na cidade de Cametá. O avião fazia transporte de malotes de dinheiro para agências bancárias. Não havia dinheiro no bimotor no momento da queda. Autoridades ligadas à aeronáutica vão apurar as causas do acidente. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, multou em R$1 milhão a empresa NA Intimidade. A firma é responsável pela importação de 46 toneladas de lixo hospitalar, como lençóis sujos de sangue e dejetos biológicos. O material, que foi apreendido em outubro no porto de Suape, em Pernambuco, foi devolvido aos Estados Unidos em janeiro. Às 7h59, noticiário internacional. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, voltou ontem a criticar a oposição e o rival nas eleições de 7 de outubro, Henrique Capriles. O mandatário chamou o adversário de porco e perdedor e reiterou sua confiança em uma vitória no pleito. Desde que foi eleito candidato da oposição nas prévias do último domingo, Henrique Capriles vem recebendo ataques verbais de Chávez.
A Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução da qual apoia um plano árabe para a renúncia do presidente sírio Bashar al-Assad. Em reunião em Viena, na Áustria, 137 países votaram a favor do plano. Rússia, China e mais 10 países foram contra a resolução, o que não é de cumprimento obrigatório. Os militantes pró-democracia convocaram os sírios para protestarem em massa hoje e resistirem ao regime de Assad. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. A direção de tele e rádio difusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.